hora pra comer sozinho. Eu que decidi ficar, te sirvo desde criança, mas não sei o que é voar e não aprovei a minha herança. O pecado em nós encontra novas formas de nos dominar. E até mesmo quando nós pensamos ter vencido o pecado, as nossas veleidades e vaidades, se nós olharmos profundamente com o auxílio do Espírito Santo, nós vamos entender que ainda somos escravos. E a gente se torna escravo sempre que decide viver por si mesmo. Esse conceito de liberdade, de fazer o que quer, só nos escraviza. Como você bem ouviu na bela voz da Sara, um filho que canta. Mas não é o filho famoso, o filho que saiu, o filho que possui várias músicas, o filho que até mesmo na nossa boca ganhou o nome da parábola, que na verdade é o filho, o pai misericordioso. Mas o filho que foi embora ganhou tanto nome que ele se tornou o filho pródigo, a parábola do filho pródigo. Mas hoje, o convite que eu quero fazer a você, como já fiz outras vezes, é de olhar para aquele que ficou. O filho perdido que se acha. E quantas vezes nós não somos esse filho perdido que se acha? Se acha o melhor? Se acha o mais preparado? Se acha o mais justo? O mais fiel? O mais obediente? E a gente nem nota que a gente vai fazendo da nossa casa um campo. Um campo. Um lugar do trabalho, o lugar da seara, o lugar do arado, mas nunca uma casa. E aí está o perigo para mim e para você. Quando a gente faz a nossa casa, casa de Deus, um campo, a gente vive alimentado e impulsionado pela ira. Porque naquela casa existe um pai. E não é qualquer pai, é um pai. É um modelo de pai. Um pai que dá, mas ninguém recebe. Um pai que sempre primou pelo relacionamento. Mas o que é que falta? O que é que o filho não tem? O filho que ficou. O que ele quer? O que ele busca? Eu quis fazer essa meditação sobre o filho perdido que se acha, porque nós já estamos no 10º encontro, e eu preparei esse 10º encontro nesse tema do filho que ficou, mas também perdido e que se acha, porque já estamos no 10º encontro, e eu queria que você tivesse uma possibilidade mais concreta de meditação. Tenho ouvido alguns amigos, eles falam sobre a densidade, a complexidade das meditações e às vezes não encontram, né, uma forma concreta. Então agora nós vamos falar só sobre essa realidade para que você consiga se pontuar, se localizar e aí em torno dessa realidade você vai perceber que todos os temas do Te Orienta vão se encaixar nessa realidade. O que é que o filho não tem? A meditação de hoje vai ser sobre Lucas, né? Capítulo 15, versículos 25 e 32, mas nós vamos focar no filho que ficou. Você já conhece a parábola, o filho pródigo, dá-me o que é meu, mas agora nós vamos olhar somente para o outro. E nós vamos perceber que há dois tipos de pecadores. Nós temos os pecadores diretos, intrépidos, que o amor é desnecessário, não é? O amor é desnecessário por si, e ele tem um amor desnecessário por si, e ele vai viver a luxúria e os prazeres. E nós temos os mascarados, os hipócritas. E nessas duas realidades você vai perceber que os dois filhos são dois pecadores, são
Duas pessoas erradas, equivocadas. E esses dois pecados são os pecados que vão perturbando a nossa vida. E você já deve ter percebido que o intrépido é justamente o que foi embora. O direto. Um amor desmedido, desnecessário, que acha que precisa de mais amor e vai embora. Dá-me o que é meu. Mas nós temos o mascarado, que sente tudo que o outro também sentia, mas ele fica, porque ele pensa além. Porque ele já deixou decantar dentro de si os seus objetivos e ele não vai desistir. Esses intrépidos, eles encaram melhor o fracasso. Assim como o filho que foi embora, quando começa a dar alimento, desejar o alimento dos porcos, ele reconhece o fracasso. Este outro não. Ele tem dificuldade. E o grande problema, meus irmãos, é que o filho que ficou, ele é alimentado pelos ressentimentos. Ele é o filho modelo. Entende? O filho modelo. Na sua casa, na sua família, o filho que você sempre quis. Aquele filho que te ajuda em tudo. Maria, você não imagina, ele me ajuda em tudo, ele faz tudo. É o filho modelo, é o filho que obedece. É o filho que ficou. E mais interessante ainda é que se você olhar lá o começo das parábolas, você vai entender que ali, havia os pecadores públicos, os publicanos e os fariseus, que se aproximavam de Jesus. Todos os publicanos e pecadores aproximavam-se para ouvi-lo. Os fariseus e os escribas, porém, murmuravam: esse homem recebe os pecadores e come com eles. Contou-lhes então esta parábola. Jesus vai contar a parábola, só para colocar você nesse ambiente. Que ambiente é esse? Nós temos os publicanos e fariseus que estão ali ouvindo Jesus falar para o povo. E Jesus conta essa parábola. Quando Jesus começa a contar essa parábola, e ele começa a dizer desses dois filhos, e ele começa a falar do filho que ficou, com certeza os olhos dos fariseus talvez tenham brilhado, porque este sou eu que cumpro meus deveres, este sou eu que pago o meu dízimo. E Jesus começa a contar essa experiência, Porque tudo naquela época e hoje ainda, sempre foi baseado na honra e na vergonha. Quantos filhos não são a honra da família? E quantos não são a vergonha da família? Eu sei que você talvez já tenha ouvido, talvez tenha falado, talvez já tenha acolhido um amigo ou uma amiga que tenha vivenciado essa experiência. Talvez você seja essa ovelha perdida, talvez você seja a que se acha encontrada. Mas hoje eu quero fazer com você essa meditação sobre: será que eu fiquei? Será que quando eu fico eu estou mesmo? Olha o que a palavra vem dizer, Capítulo 15, versículo 25. Seu filho mais velho estava no campo. Lembra que eu comecei sobre isso? Fazer da casa um campo. Quando voltava, já perto de casa, ouviu músicas e danças. Chamando um servo, perguntou-lhe o que estava acontecendo. Olha só. Com certeza, essa família é uma família muito rica. O filho era alguém que tinha grandes funções. Ele era responsável, claro, por ser filho do dono, ele era responsável por toda aquela experiência. Mas percebe-se, há um relacionamento distante entre o pai e o filho. Quando o filho ouve barulho de festa, ele chama um daqueles servos, e com certeza esses servos, não é qualquer servo, porque naquela família ali havia os seus servos, aquelas pessoas de muito tempo e também de patente alta. Então, com certeza, esses meninos que ficavam do lado de fora naquela época eram meninos que poderiam ter acesso ao filho do dono. E como é que esse homem chega diante desse menino, desse jovem, para dizer, o que é que está acontecendo? Como quem diz assim: por que eu não estou sabendo? Por que eu não fui informado que há uma festa na minha casa? Porque ele é a autoridade para aquele moleque, aquela criança, aquele jovem. Ele é a autoridade. E ele faz questão de mostrar que ele é a autoridade. Por que eu não fui avisado? E qual era a verdadeira preocupação daquele filho? Pense bem. Qual o motivo de desconfiança que eu ou você teria, chegasse em casa e houvesse festa? No mínimo, pelo menos, eu correria para saber o que estava acontecendo. Na minha casa, eu não ia perguntar para alguém na rua. É minha casa, é onde eu moro. Eu não vou perguntar para o funcionário, é minha casa.
Então, nós vamos entender aí que esse filho é totalmente legalista. E legalista costumam desconfiar de alegrias, de felicidades gratuitas. Desconfiam de tudo. São desconfiados. Por que essa alegria é gratuita? Por que há essa alegria nessa casa? Eu quero saber por que eu não fui informado. A verdadeira preocupação do filho era ser deixado para trás. Porque a rebelião do irmão beneficia o que ficou. Quando o irmão que vai embora pede a herança, o pai distribui aos dois. Então aquele irmão está com o dinheiro, está com o trabalho, está com o pai, ficou com a casa só para ele, ficou com os ambientes só para ele, e ainda assim ele se sente, claro, foi embora. Ele não estava preocupado com o pai. Não havia no coração daquele jovem, daquele homem, uma preocupação com o pai. Ele queria saber onde é que ele fica. E eu, como eu fico? A rebelião do irmão beneficia aquele que fica, mas não permanece. E a festa começa sem ele. E sabe por que a festa começa sem ele? Porque a festa dele foi a saída do irmão. O irmão sair de casa foi a festa dele. E com certeza, quando Jesus vai adentrando nessa história, nessa magnífica história, uma dramaturgia fantástica, inspira tantas novelas e filmes e séries. Os fariseus começam a se tremer porque começam a perceber que aquela construção de honraria, de fidelidade começa a se dissipar. Porque o que é que os fariseus estão reclamando? Que Jesus come com os pecadores. Eles começam a perceber que Jesus está falando de uma realidade ali. E muitas vezes, eu e você, nós não temos a capacidade de nos alegrar pelas pessoas que retornam para a casa do Pai. E é preciso que nós nos questionemos. É preciso que nós mudemos o nosso coração. Quais são os motivos das minhas desconfianças quanto ao outro? É alguém sem afeição. Ele se mostra sem afeição. E por que ele se mostra sem afeição? Porque ele não tinha intimidade com o Pai. Porque ele não defendeu, como a canção mesmo fala, sou aquele que se calou para aquele que voa fora do ninho. É aquele que se cala porque quer o outro longe, porque acha que é melhor, porque se percebe melhor. E bem provável, talvez tenha conduzido o outro a essa experiência, porque o outro o admirava, com certeza. Um irmão costuma admirar o outro, mesmo que em silêncio. E infelizmente, meu irmão, minha irmã, nós nos tornamos pessoas sem afeição ao ponto de não sentir alívio pela volta do irmão. E a gente se mantém fora da casa. A gente prefere o trabalho. A gente prefere a escravidão. A gente prefere o trabalho da obrigação. A gente prefere permanecer de fora e não somente permanecer de fora. Porque neste momento começa a aparecer o verdadeiro coração daquele filho. Porque ele não tem afeição pelo irmão. Olha só, ele não tem afeição pelo irmão. Quando pergunta ao pai, ele não mostra afeição ao irmão. Quando o menino diz que ele voltou, ele não mostra afeição. Alguém que ama, no mínimo, ficaria feliz. Iria cumprimentar. Ele não faz nada disso. Ele não tem afeição. E mais triste ainda é que quando o coração dele é revelado, é mostrado, não somente ele não tem afeição pelo irmão, mas ele mostra que tem um ressentimento com o pai. O que ele fala para o pai? Eu estou sempre contigo. Há tantos anos te sirvo e jamais transgredi um só dos teus mandamentos. E nunca me deste um cabrito para festejar com meus irmãos. Você consegue entender nessa frase desse homem que ele já tem os seus planos? Primeiro, que ele já recebeu a herança. Ele tem dinheiro. Segundo, que ele é um dos administradores daquela fazenda, sei lá o que era, né? Ele teria acesso. Mas ele quer festejar com quem?
com os amigos. Aquele homem que vai cobrar o pai, dizendo que serviu o pai a vida toda, não se preocupa com a alegria do pai. O pai estar alegre porque o filho voltou não lhe interessa. O pai sofrer porque o filho foi embora não lhe interessa. Olha o tamanho daquela festa. Matou um novilho gordo. O tamanho daquela festa, o quanto aquele pai estava alegre. É só para mostrar o tamanho da tristeza daquele pai quando o filho foi embora. Aquele pai que olhava constantemente. E este filho que tem a obediência como roupa, que tem a permanência como virtude, ele não é capaz de se preocupar com o pai. Ele não se preocupa com o pai. E é a coisa mais grave que possa haver no coração de um servo, é não se preocupar com aquele que o mantém. É grave. E é grave porque ele se julga no direito de cobrar. Ele acha que tem direito de cobrar. Porque matar um novilho representa perdão. Matar um novilho, gastar dinheiro para a festa, representa uma herança menor para ele. Ele começa a se ver prejudicado. Não há indício algum de que o pai vai deixá-lo fora, mas ele se coloca fora. Porque aquele que não tem apreço nenhum pela graça, por julgar não precisar dela, logo não a dará a ninguém. Isso é gravíssimo. Se você não reconhece ser merecedor ou reconhece necessitar da misericórdia, você não vai dar e não vai ser misericordioso com ninguém. Aquele que não tem apreço pela graça, por julgar não precisar dela, logo não a dará a ninguém. Padre, como o senhor sabe que ele julga não precisar? Ele vai dizer, eu te servi a vida toda. Eu nunca desobedeci uma ordem sua. Ele não fez por gratidão, por gratuidade. Ele fez porque queria alimentar o ego. Ele fez porque achou que fosse merecedor. Ele trabalhava para o Pai. Mas não era gratuito. E ele faz questão de cobrar. E ele cobra, se direcionando ao Pai, dizendo, olha, é como alguém que já perdeu a afeição há muito tempo, como alguém que está desabafando todas as angústias, alguém que se sente oprimido há muito tempo. E fala para o pai, olha, eu te servi há tantos anos. Esse é o problema. E quando a gente não aprende que o que nós realizamos para o reino não é um favor, no entanto não pode ser cobrado. E é magnífica a resposta do pai, porque o pai vai dizer, filho, você está sempre comigo e tudo que é meu é seu. Deixando claramente que o antagonismo, quem está criando é o filho. O distanciamento, quem causa é o filho. A falta de afeição, quem nutre é o filho. Claramente, os dois filhos voltam, mas eles voltam de maneira diferente. Assim como o pai esperava e abraçou e perdoou, matando o novilho gordo para um, ele vai para fora da festa, para trazer o outro. Vem, nós vamos celebrar também por você. Mas ele não quis, ele não queria, porque ele se achava digno de respeito. Porque ele não tem afeição pelo irmão, porque ele não acredita na graça. E se não acredita na graça, ele não pode dá-la. E um ponto também muito grave, quando ele acusa o pecado dos irmãos. É preciso que nós entendamos aqui que nós estamos falando do Antigo Testamento. A lei mosaica estava em vigência. Então, o adúltero, ele era assassinado, apedrejado. Quando o filho acusa os pecados do irmão para o pai, está dizendo claramente que ele deseja a morte do irmão.
ele lança sobre o irmão essa desgraça, mostrando que não tem nenhum apreço, mostrando animosidade e um coração indisposto para ouvir, para acolher. O antagonismo não é mais pai, é olha. Alguém que falta com respeito, alguém que não tem mais carinho, alguém que se sente lesado. E não só isso, culpa o pai pelo pai amar o filho, tanto quanto o ama. Clamar a morte sobre o pecado dos irmãos, do irmão. E é bonito que quando o pai fala filho, normalmente durante todo o evangelho, a palavra é iuris, né? Iurus. Quando ele vai falar com o filho, neste momento ele vai dizer meu filho, teknon. O pai está também o acolhendo. O pai também está dizendo, você pode entrar, você pode vir para a festa, esse é seu filho, né? Você está sempre comigo e tudo que é meu é teu, mas era preciso que festejássemos e nos alegrássemos, pois esse teu irmão estava morto e tornou a viver. Ele estava perdido e foi reencontrado. E aqui eu preciso perguntar, onde foi que nós perdemos a afeição pelos nossos irmãos? Aonde foi que nós perdemos a consciência de que fomos resgatados por Deus, assim como qualquer outra pessoa? Aonde foi que nós desaprendemos a praticar o amor? Será que a lei que você pratica, será que a religião que você vive, o ministério que você serve, a palavra que você prega, não foram capazes de te tornar uma pessoa amável, amorosa, misericordiosa? Será que não foram capazes de me tornar alguém que seja capaz de acolher? Capaz apenas de acusar e de desejar a morte para o outro? E é triste saber, meu irmão, minha irmã, que a maioria de nós é este irmão que ficou. Não é a maioria que vai embora. Não é a maioria que sai. Não é todo mundo que tem coragem. A maioria fica. E por que fica? Porque se acha dono. Porque se acha merecedor. E nunca faz a experiência do amor do Pai. Existe uma festa. Existe uma festa dentro de casa. E no escuro da noite, do lado de fora, existe a escuridão. Entenda? Existe uma festa. Um novilho gordo que foi morto. Um pecador arrependido que volta para casa. Um pai que chama todos os seus criados para celebrar essa festa. Existe uma festa. Existe um lugar de acolhida. Existe um lugar dizendo, olha, não importa quantas coisas você tenha feito errado, se você voltar, se você se arrepender, você tem espaço no meu coração. Mas também existe um campo. Um campo escuro, do lado de fora da festa, que me coloca numa luta espiritual. Será que eu entro? Você entraria na festa? E eu não estou aqui colocando a possibilidade de você ser o que foi. Só gostaria que você acompanhasse o raciocínio e a meditação. Nós somos os que ficaram de fora. Nós somos os que ficaram em casa e ficaram agora de fora. O Evangelho fica em aberto, justamente para que nós possamos observar essa luta espiritual. Eu entraria na festa? Olha aquela pessoa que você conhece os pecados. Pensa naquela pessoa que você conhece todos os pecados. Naquelas pessoas que feriram teu coração, que te traíram, te magoaram. Veja, eu não estou dizendo que elas estão certas. E jamais faria isso. Mas pensa nessas pessoas. Porque decidir sobre alguém que eu não conheço é muito fácil, né? O Covid só foi respeitado quando morreu alguém da nossa casa. A conversão não é uma hipótese. A morte não é uma hipótese. Deus não é uma hipótese. Então nós precisamos entender, colocar sentimento. Será que eu entraria? Porque é fácil julgar também o filho que ficou do lado de fora e dizer, mas ele foi muito ruim, eu entraria.
Eu não sei qual era o relacionamento do outro irmão, que também não era flor que se cheire. Bom aqui é só o pai. E é por isso que eu preciso me questionar constantemente. Será que eu sou inteiro de Deus? Ou será que todas as vezes que eu sirvo a Deus, eu estou esperando que Ele me olhe como uma pessoa especial, como uma pessoa que eu mereço ser, com o olhar que eu mereço ter sobre mim? Será que o meu serviço como padre, há 12 anos como padre, mas antes disso já servindo a Deus, eles me evidenciam, eles me potencializam a merecer algo? Ou eles me dão a consciência de que quanto mais eu conheço Deus, mais eu me conheço limitado? Quanto mais eu conheço o amor de Deus e percebo quanto Deus me ama, mais eu percebo não merecedor. E eu preciso vencer os meus ressentimentos. Porque os meus ressentimentos e os seus ressentimentos estão afastando os nossos irmãos da igreja e estão nos afastando da igreja. Não somente da igreja, estão nos afastando de Deus. É preciso que nós reconheçamos que não somos tão bons assim e que no escuro da noite, do lado de fora, eu preciso tomar uma decisão. O Pai está me chamando, o Pai está te chamando. Quem vence? Deus ou seu orgulho? Como você olharia o seu irmão depois de tanto tempo perdido, que você acabou de acusar a sentença de morte? É preciso uma força hercúlea para vencer a si mesmo. Mas você não precisa fazer isso sozinho. Deus está chamando. Entre para que nós celebremos por você também. Que nessa experiência desses dois irmãos ingratos, injustos, rebeldes e egoístas, nós possamos entender que o amor do Pai é o que precisa nortear a nossa vida. Ele espera o filho que foi embora e ele espera o filho que trabalha. E ele sabe que o filho trabalha. E ele sabe que o filho não ama o outro irmão. E eu não posso amar o meu irmão simplesmente porque me obrigaram a amar o irmão. Eu só posso amar o meu irmão se eu olhar para Jesus. Não é uma obrigação tirana, vazia, seca, sem afeição. Eu preciso olhar para Jesus. Mas o pai fez todo o papel. Ele saiu fora da casa e disse: vem. Eu espero que você possa fazer essa reflexão. De não fazer conta de si mesmo, de não se achar um injustiçado, de não pensar que as pessoas precisam reconhecer o seu talento, o seu amor, a sua qualidade. Agora é hora de olhar para o Pai. Você está sempre comigo. Tudo que é meu é teu. Mas será que eu tenho liberdade para tomar posse do que é meu? Eu sei de pessoas que têm dificuldade imensa de dizer que ama o próprio Pai. Dizer que ama o Pai é uma humilhação. Porque o ressentimento está indo adiante. Quando eu, na luta espiritual, da noite do lado de fora da casa, resolvo ouvir o meu Pai, eu volto a ser filho. E como filho eu tenho acesso ao colo, eu tenho acesso ao ombro, eu tenho acesso ao lar. E eu não vivo mais no campo. Eu não vivo mais na obrigação, na obrigatoriedade. Eu não vivo mais querendo conquistar o outro. Eu vivo conquistado por Deus. O filho perdido que se acha precisa se encontrar. O filho perdido que se acha precisa se colocar no lugar dele. O filho perdido que se acha precisa se encontrar com o Pai e deixar-se vencer por esse amor. Essa é a minha oração por você.
pela sua vida, pela sua vocação, já que estamos no mês vocacional. Essa é a minha oração para que você se encontre, mas não se encontre com valor vazio, se encontre em Deus. Deus está saindo para fora da festa, deixando outro filho para buscá-lo. Não seja orgulhoso, não seja reticente, renda-se. De verdade, só o amor do Pai. Que o Espírito Santo inspire ao meu e ao seu coração os melhores propósitos. Nesse 10º encontro já nós podemos olhar uma gama de meditação que pode nos ajudar de maneira muito profunda. Principalmente a nos devolver o lugar de filhos. Devolver o lugar de filho. Quando eu me coloco novamente no lugar de filho, eu reconheço que tenho um irmão. O irmão não precisa ser como eu quero, o irmão não precisa ser como eu gosto. Ele não precisa fazer o que eu quero. Ele só precisa ser filho do mesmo Pai. E nós somos irmãos. Aprendamos a acolher a miséria do outro, porque a nossa miséria também foi acolhida. Aprendamos a acolher a limitação do outro, porque nós também somos limitados. Aprendamos a voltar para o Pai, e não voltar para o que nós acreditamos que é uma casa, mas é apenas um campo. E que o Espírito Santo te inspire os mais belos propósitos de filiação, de participação, de vínculo fraterno, Semana Nacional da Família, né? De vínculo fraterno, para que voltando a casa, você possa viver feliz como filho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sou o filho que ficou, sou a voz que se calou sobre aquele que voou do ninho, que apaga a luz acesa, que arruma toda a mesa, mas se senta pra comer sozinho. Eu que decidi ficar, te sigo desde criança, mas não sei o que é voar e não aproveito a minha herança. Agradecer a Sara que veio cantar nesse encontro, nesse programa para nós. Também ao Romário. Que Deus dê a eles a fecundidade necessária para continuarem servindo ao reino de Deus e assim crescendo em graça, estatura e sabedoria.